O arrependimento é algo essencial na vida de todo aquele que professa amar a Jesus. Porém, o que isso significa na prática? Qual o conceito bíblico de arrependimento? Temos nós nos arrependido e do que precisamos nos arrepender? E para quê? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Mateus, capítulo 4, verso de número 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O chamado ao arrependimento era uma nota tônica nos sermões de Jesus, bem como de todos os apóstolos, e está presente em toda a Bíblia. Só no Novo Testamento essa palavra aparece cerca de 70 vezes. Qualquer dicionário em língua portuguesa definirá a palavra arrependimento como sentir tristeza ou lamentar. Porém, essa palavra no original hebraico e grego tem uma conotação muito mais ampla do que sentir tristeza ou lamentar-se. A palavra arrependimento no original tem que ver com mudar de ideia, mudar de mente, mudar de direção, conversão ou, em outras palavras, uma mudança completa de rota. Uma pessoa que experimentou o verdadeiro arrependimento muda sua forma de pensar e, consequentemente, sua forma de agir. Portanto, arrepender-se é mudança de mentalidade que gera mudança de comportamento. Por essa razão é que o apóstolo Paulo nos exorta dizendo o seguinte: Romanos capítulo 12, verso de número 2, diz assim: Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que experimenta a renovação da mente passa a viver uma nova vida segundo a vontade de Deus. E essa ideia está sintetizada em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos capítulo 2, verso de número 4, afirma que esse arrependimento que é causado em nós advém do conhecimento de Deus através de sua bondade, em comparação com a nossa natureza pecaminosa. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: e do que precisamos nos arrepender? Jesus, de forma muito clara, disse: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Com isso em mente, fica claro que o chamado ao arrependimento é feito a pecadores. E o que é pecado? 1 João capítulo 3, verso de número 4, afirma que pecado é a transgressão da santa lei de Deus. Assim, fica evidente que somos chamados a nos arrepender da transgressão feita à lei de Deus. Lei essa que está descrita em Êxodo capítulo 20. Um outro ponto bastante importante a ser observado é o fato de que o pecado nos separa de Deus. Por essa razão é que somos exortados a abandonar o mau caminho que estamos seguindo e se voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. A isso a Bíblia chama de conversão. Você pode ler isso em Isaías capítulo 55, verso de número 7 e 59, verso de número 2. Portanto, o arrependimento é a revolta consciente e definitiva do homem contra o seu próprio pecado, uma vez que tal pecado o separará de Deus e, consequentemente, o levará à morte se não for abandonado. Por essa razão é que devemos nos arrepender, se voltar ao Senhor, para que assim sejam cancelados os nossos pecados. Isso está de acordo com Atos capítulo 3, verso de número 19. Dessa forma, concluímos que o primeiro passo para experimentar o arrependimento e, consequentemente, a transformação é reconhecer que somos pecadores e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando você reconhece que é pecador e confessa os seus pecados e pede a Jesus para entrar na sua vida, você passa a ser uma nova criatura. Jesus deixou claro que se não nos convertermos, jamais entraremos no reino dos céus. A conversão de um pecador que antes seguia uma rota, agora segue outra em direção a Deus, é o maior de todos os milagres que uma pessoa pode experimentar. E eu preciso reforçar que a verdadeira conversão causada pelo arrependimento genuíno não é meramente um sentimento de tristeza que logo passa e tudo continua como era. Arrepender-se nos levará a renunciar ao pecado, nos levando a uma mudança completa de vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu preciso te alertar: Jesus está voltando. Todos os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos, assim como descrito na Sagrada Escritura. E o desejo de Deus é que todos cheguem a um arrependimento, para que assim possam experimentar
a salvação. Isso está de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem se arrependido dos seus pecados? Tem experimentado uma completa mudança de rota? Deus quer fazer algo novo em sua vida, mas para isso é preciso você permitir. Escancare as portas do teu coração a Jesus e deixe que Ele te conduza à salvação. E mais uma vez eu digo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.